Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início aqui à aula de gravitação universal. Isaac Newton sintetizou as ideias de Galileu e de Kepler em uma das mais importantes leis da física, que é a lei da gravitação universal, proposição que contribuiu significativamente para a evolução do conhecimento científico. Newton ele participou da hipótese de que algum tipo de força deveria atuar sobre os planetas para mantê-los nas órbitas elípticas descobertas por Kepler. Caso contrário, pela lei da inércia, os planetas tenderiam a executar trajetórias retilíneas. Contrariamente ao que se pensava na época, Newton imaginou que tal força não atuaria na direção do movimento, e sim estaria dirigida para o Sol, portanto, em uma direção perpendicular àquela do movimento do planeta. O grande efeito de Newton foi perceber que a força de atração entre um planeta e o Sol tem a mesma natureza da força que faz cair a maçã da árvore, da interação entre a Lua e a Terra, ou da atração mútua entre você e seu caderno, até mesmo entre você e uma pessoa que está ao seu lado, vocês têm uma atração mútua. É a mesma natureza, essa força. Newton estabeleceu que entre duas massas quaisquer, estejam elas na Terra ou no espaço vazio, sempre haverá uma interação gravitacional. E a lei da gravitação universal, proposta por Newton, diz que dois corpos se atraem, dois corpos, vamos colocar aqui, vamos colocar o planeta e uma pessoa. São dois corpos, o planeta e uma pessoa. Então eles se atraem com forças gravitacionais que são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Depois eu vou colocar a fórmula que rege essa teoria. Então, a lei da gravitação universal, gente, ela garante que basta possuir massa para atrair e ser atraído. Universalizando assim as forças trocadas entre os corpos, não há mais, depois de Newton, distinção entre as leis que regem os movimentos na Terra e no cosmos. Uma lei simples e única fornece explicação para as interações gravitacionais entre todos os corpos do universo. Então, se eu colocar isso aqui matematicamente, é isso aqui, ó. Essa força gravitacional, ela é igual à constante gravitacional multiplicada pelas suas massas, a massa do objeto 1 vezes a massa do objeto 2, ou pode ser a massa de um planeta com o seu satélite natural, como a Lua. Isso dividido pela distância entre esses dois corpos ao quadrado. Então, matematicamente, a lei da gravitação universal é esta aqui, em que M1 e M2, como eu já tinha falado, são as massas dos corpos que interagem. E D é a distância entre seus centros de massa. E G é uma constante de proporcionalidade, chamada de constante da gravitação universal, para não esquecer. Então gente, por se tratar de um par ação e reação, que é ação e reação, as forças gravitacionais trocadas entre os corpos de massas M1 e M2 têm o mesmo módulo. Então, vamos imaginar que isso aqui fosse um planeta Terra, que uma pessoa. Então, esses corpos eles se atraem mutuamente. A força que o planeta exerce em você
é a mesma que você exerce sobre o planeta. Então é um par, essas forças, é um par de reação, ação e reação. O valor de G, gente, esse valor bem aqui na fórmula, ele foi obtido pela primeira vez de maneira precisa em um experimento idealizado pelo físico Henry Cavendish no século XVIII. E no Sistema Internacional de Unidades, o valor de G é um valor muito pequeno. Ele vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Que isso aqui é a unidade do valor de G, da constante gravitacional. Vocês perceberam? Essa constante gravitacional é muito pequena. Revelando porque a força gravitacional é considerada uma força de pequena intensidade. De fato, se imaginarmos dois corpos de massas de 1 kg afastados 1 metro um do outro, e calcularmos a força de atração gravitacional entre eles, estou colocando aqui nessa fórmula aqui, colocar o valor de G, que é esse valor, e colocar as massas dos corpos, um afastado do outro de 1 metro, um valor de 1 metro, onde cada objeto tem 1 kg, colocar um aqui, substituindo tudo aqui, os valores, eu vou ter uma força muito pequena, em torno de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons. Então, uma força muito baixa. Então, isso explica porque a atração gravitacional entre você e seu caderno, uma pessoa que está ao seu lado, é tão baixa. Você nem sente. Mas se você comparar com a Terra, aí você já vai sentir essa força, que já é considerável. A Terra é um corpo de massa muito grande. Você colocar aqui o valor da massa da Terra, por exemplo, sua massa aqui, vamos supor que tenha 70 kg, e coloca aqui a massa da Terra, você já vai ter um valor considerável da força, por causa da massa da Terra, que é muito grande. Então a intensidade da força não pode ser desprezada nesse caso. É isso porque e essa força de atração, gente, é gravitacional entre você e a Terra, que chamamos de força-peso. Além disso, a força gravitacional ela diminui com o quadrado da distância. Porque se você observar aqui, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a distância entre os corpos aumentar 2 vezes, se esse valor D aumentar 2 vezes, a força diminuirá 4 vezes. Se essa distância aumentar 3 vezes, essa força diminuirá 9 vezes, e assim por diante. Então, um homem que na superfície da Terra é atraída por ela com uma força peso de 800 newtons, terá essa força reduzida para 200 se sua distância ao centro da Terra dobrar. Então a gente vai fazer uns exercícios aí para a gente entender melhor esse assunto. Vamos resolver essa questão bem aí. Calcule o módulo da força de atração gravitacional entre um homem de 90 kg e uma mulher de 60 kg com distância de 1 metro um do outro. Adote G igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Isso aqui é a constante gravitacional. Então, primeira coisa, eu vou anotar os dados que a questão está passando para a gente. Os dados. Então, ele quer calcule
o módulo da força de atração gravitacional. Ele quer a força de atração gravitacional. Entre um homem de 90 kg, a massa, vou chamar de M1, a massa do homem, 90 kg, e a da mulher, vou chamar de M2, a massa da mulher, 60 kg. E a distância entre eles, vou chamar de D, distância para distância, que equivale a 1 metro. Ele dá o valor de G aqui na questão. Beleza, eu tenho esses dados, eu vou colocar na fórmula. A gente viu que a fórmula da força de atração gravitacional, F, é igual a constante gravitacional G, multiplicada pelo produto das massas, M1, vezes M2, dividido pela distância, ao quadrado. Aqui eu vou só substituir os valores. Ó, G vale quanto? Vale isso aqui, ó. 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. A massa do primeiro, que é do homem, 90. Vezes M2, a massa da mulher, 60. Dividido pela distância, que é de 1 metro. 1 metro elevado ao quadrado. Beleza? Então, essa força de interação... Resolvendo aqui, gente, isso aqui dá aproximadamente... Resolvendo esse cálculo aqui, ó. Isso aqui dá aproximadamente 3,6 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. A força de interação entre um homem e uma mulher, com essas massas aqui de 90 kg para o homem e 60 kg para uma mulher, 60 kg para uma mulher, a uma distância de 1 metro equivale a 3,6 vezes 10 elevado a menos 7 newton. É uma força muito pequena. Não dá nem para perceber, por causa dessa força ser tão pequenina. Vamos agora resolver a segunda questão. Vamos aí resolver mais essa questão aqui, gente, para finalizar a nossa aula. Considere a massa do Sol, ó, MS, sigla só para dizer, massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30 kg. A massa da Terra, MT, igual a 6 vezes 10 elevado a 24 kg. A distância Terra-Sol, centro a centro, aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 11 metros. E a constante gravitação universal, G igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado vezes quilograma elevado a menos 2. A ordem de grandeza da força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra vale em newtons. Vamos calcular aí, gente, a força de atração entre a Terra e o Sol. Então, temos esses dados aqui e a fórmula que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. Então, a força de atração entre a Terra e o Sol é dada por essa fórmula, força igual a constante gravitacional vezes... Eu ia botar M1 vezes M2, mas eu vou utilizar aqui essas siglas aqui que a questão está passando. M1 seria a massa do Sol, MS, vezes M2 seria MT, a massa da Terra, dividido pela distância, D. Nesse caso, ó, distância Terra-Sol, D, TS, distância Terra-Sol, elevado ao quadrado. É aquela formulazinha que a gente aprendeu. A força de atração entre dois corpos, nesse caso o Sol e a Terra, que são dois corpos. Beleza, eu tenho a fórmula aqui, eu vou só colocar os valores. O valor de G, a questão passa para a gente, ó, os dados aqui, ó, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Não precisa colocar a unidade. Vezes a massa do Sol, MS, ó, 2 vezes 10 elevado a 30, vezes a massa da Terra. Olha aí quanto que a massa da Terra é. Ó. 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Não precisa colocar a unidade, só o valor numérico. Dividido pela sua distância. Qual é a distância? Vou colocar só 10 elevado a 11, que é
É a mesma coisa de eu colocar 1 vezes 10 elevado a 11, que dá 10 elevado a 11, porque o 1 é elemento neutro da multiplicação, então não tem problema se eu colocar 10 elevado a 11. 10 elevado a 11, mas está elevado ao quadrado, aí eu boto isso aqui, ó. Tem que elevar ao quadrado. Beleza, já fiz isso. Agora vou continuar bem aqui o cálculo. Então essa força vai ser igual. Vou repetir essa parte aqui. 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Aí eu faço a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 6 dá 12. Vezes 12 vezes, ó. 10 elevado a 30 vezes 10 elevado a 24. Ó, produto de potências de bases iguais, eu conservo a base, que é 10. E somos expoentes, ó. 30 mais 24, que dá 54. Eu boto 54 aqui, o expoente. Dividido por 10, o quadrado de 10 elevado a 11. Que dá 10 elevado a 22. Só multiplicar aqui, expoente com expoente. 11 vezes 2, 22. Beleza. Eu fazendo os cálculos aqui, gente, eu encontro uma força igual a 8,04 vezes 10 elevado a 22 newtons. Mas a questão, ela quer a ordem de grandeza, ele quer só a potência. Observe aqui, gente, que 8,04 é aproximadamente 10, né? Não é aproximadamente 10? 10 elevado a 1 é aproximadamente... 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 22 dá 10 elevado a 23. Ó. Multiplicação de potência de bases iguais, conserva a base, 10 e somos expoente. Ó. 1 mais 22 dá 23. Então, nesse caso aí seria a letra A de América, a nossa alternativa correta. Então, valeu aí pela atenção de vocês. Muito obrigado.